Quando eu era pequeno, ganhei dois peixinhos dourados. Eles eram fofos e eu os amava muito. Mas em algum ponto, o maior morreu. O peixinho que sobrou pareceu se sentir sozinho, e eu também, enquanto o observava. Mas desde aquele dia, o peixe que eu pensei que tinha parado de crescer, começou a crescer e ficar maior e maior, e continuou, se tornando mais saudável. Ver aquilo fez eu me sentir muito aliviado. Estou feliz. Foi uma coisa boa que o maior morreu. Essa pequena história inicia um novo capítulo de Bleach, que foi lançado nesse fim de semana. Hoje vamos conferir a análise completa desse capítulo, então já deixa o seu like e se prepara aí porque ele foi insano. Está de noite e a Orihime entra no quarto de Kazui para ver se ele está dormindo. Ela confirma que seu filho está dormindo e, em pensamento, agradece ao Kon por brincar com o garoto. Assim que ela sai do quarto, o Kazui abre seus olhos e se prepara para pular a janela, mas Kon tenta impedir, dizendo para o garoto esperar. Kon tenta convencer Kazui a não ir, dizendo que ele podia se meter em problemas. O Kazui responde que havia prometido que iria e o Kon rebate que ele também havia prometido para sua mãe que iria dormir. Quando o urso espírito pergunta qual promessa é mais importante, o Kazui responde que é a que ele fez primeiro, então ele pula da janela dizendo que Kon não precisava ir com ele. O Kazui então se transforma em Shinigami e cai em cima do espírito de um peixe enorme. O Kon resolve ir com ele e os dois vão até uma alma na cidade. A alma é um homem com uma camisa florida e um cabelo afro que estava chorando até o Kazui chegar. Ele diz que estava se sentindo solitário já que o Kazui estava atrasado, e o garoto pede desculpas antecipadas, dizendo que não vai poder vir no outro dia, mas vai levar a alma para um lugar onde ela não vai se sentir sozinha. Os três então vão até um santuário e o Kazui faz um pequeno ritual, batendo palmas 3 vezes, se curvando 2 e batendo palmas mais uma vez. Assim ele abre um portal para Soul Society. Aqui aparece o nome do capítulo, intitulado Bleach No Briefs from Hell. No próximo quadro nós começamos a ver os acontecimentos de 3 horas atrás, mas dentro da Soul Society, mais precisamente no distrito da Mansão dos Oficiais, no dojo de artes marciais do Ikkaku Madarame. A Ichika chega ali e o Madarame reclama dela estar atrasada. Então ela furtivamente tenta atacar seu mestre por trás e troca alguns golpes com ele, mas ele defende de todos sem problemas, então ela recua, dizendo que seu mestre havia melhorado. O Madarame grita que ele já era bom desde o começo, pois era o mestre dela, e manda ela parar de posar, senão ele iria chutar a bunda dela. O Ikkaku pergunta se ela não foi nas expedições no mundo dos vivos, e ela diz que não. O homem então diz que deve ser solitário e que ela deve estar doida para ver o filho do Ichigo, ao que a garota, envergonhada, grita que não quer ver ele e que não tem nada entre os dois. Pra quem não sabe, a Ichika é filha do Renji e da Rukia. Um pouco longe dali, o Renji está falando com o Ichigo por telefone. Ele está falando sobre um festival do funeral das almas, que é feito 12 anos após um capitão morrer em batalha. O Ichigo diz que é a primeira vez que escuta sobre isso e o Renji diz que também é sua primeira vez, pois é muito raro um capitão morrer. O Renji diz que outro dia fizeram para o capitão comandante, depois para o Nohana e agora será para o Kitaki. Ele também explica que neste festival eles pegam um Hollow no mundo humano e matam o mesmo na frente da cova do capitão. O Renji pergunta onde o Ichigo está porque a ligação está com muito barulho, e o Ichigo diz que está na nova loja de lamen que o Keigo começou, e como ele não tem clientes, todos foram comer ali. Nessa hora, o pedido do Ichigo chega e ele diz que vai desligar. Mas antes, o Renji o convida para o festival. Ele diz que geralmente só são permitidos capitães nesse festival, mas o Ichigo não é um estranho para o Kitaki, então ele deve ir. O Ichigo pergunta se foi o Kyoraku que o convidou, e o Renji diz que foi o Kyoraku e a Rukia. A Rukia então chega e pega o celular da mão do Renji, e nessa hora eu percebi que eles estavam em chamada de vídeo. A Rukia diz que esse novo modelo de celular é incrível, e que ela ainda não havia trocado dela. Ela também briga com o Ichigo por ter deixado a Orihime em casa com todas as tarefas e ter saído. Ela também diz que agora existem TVs na Soul Society, então os Shinigamis podem assistir os programas do mundo humano. E isso só é possível porque o Urahara começou a ajudar no Departamento de Tecnologia e Pesquisa depois da guerra, que foi o último arco do mangá. De repente, aparece um holograma do Korotsushi, que na verdade apareceu em outros lugares também.
Ele diz que tem uma mensagem para todos os vice-capitães. A Ichika chega em casa bem nessa hora e vê seu pai conversando com o capitão. Então a garota se esconde para escutar a conversa. O Kurotsushi diz que como primeira etapa do festival, todos os vice-capitães devem ir até o mundo humano capturar um Hollow. Enquanto está escondida, a Ichika diz que não é justo seu pai e seu mestre irem até o mundo dos humanos se divertir. Já de noite, os vice-capitães estão reunidos e o Ichigo também está ali. O Renji briga com ele dizendo que era para ele ir para o festival, e não ali. A Matsumoto diz que os capitães só podem iniciar o ritual depois que os vice capturarem o Hollow. O Renji então apresenta para o Ichigo os dois novatos. Hinda, da divisão do Iba. Esse personagem não pode falar e se comunica através da linguagem de sinais. Ele também sabe leitura labial, então sabe que os outros estão falando. A outra novata é bem extrovertida e animada. Se trata de Yuyahara Yuyu, vice-capitã da 8ª divisão. Enquanto estão ali distraídos, a Ichika consegue se aproximar e comemora o seu feito, já que ninguém percebeu ela ali. Quando ela olha para o céu, vê um corpo estranho e gigante próximo do grupo de Shinigamis ali, e se surpreende por ninguém ter percebido aquilo. Ela grita por seu pai, que fica surpreso por ela estar ali, e na mesma hora, aquele monstro estranho ataca o Renji, o jogando longe. O Ichigo percebe aquilo e com um corte só, acaba com aquele ser estranho. Agora os vice-capitães conseguiram enxergar aquilo e começam a se questionar, chegando à conclusão de que não é um simples Hollow, pois ele não possuía Heiatsu. Uma vice-capitã é atacada pelas costas, e todos ali percebem que aquele que o Ichigo derrotou trouxe companhia. Então eles teriam mais daqueles Hollows para enfrentar. Nessa hora, nós conseguimos ver as habilidades dos novatos. E olha, eu gostei do Hinda. O Hinda saca sua espada, que possui a lâmina um pouco diferente e longa, que lembra um pouco a do Renji. Ele então faz um sinal com uma das mãos que representa Taka, que significa falcão. Então a lâmina de sua espada se transforma em vários falcões que avançam na direção de um dos Hollows, consumindo todo o corpo dele, deixando apenas o esqueleto para trás. A outra novata, que vou chamar de Yuyu, pega impulso nesse Hollow e pula em cima de outro, mas ainda no ar ela faz um gesto como se suas mãos fossem a boca de um urso pronta para morder algo. E quando ela junta as mãos, seu alvo tem a cabeça arrancada do seu corpo. Outro Shinigami que estava ali no chão vê um Hollow vindo em sua direção e faz uma espécie de ritual, onde ao final ele fala derreter e aquele Hollow começa a derreter. Mas ao final desse processo, um outro Hollow com asas vem voando por trás do Shinigami para o atacar. Mas pouco antes de se aproximar, ele é atingido 7 vezes e cai no chão. E ali em cima daquele Hollow está ele, Kira. O Renji diz estar aliviado, pois aqueles eram Hollows estranhos, mas agora tudo está sob controle. Ele diz que vai indo e vai conversar com sua filha quando voltar, mas quando começa a correr, correntes escuras saem do chão e agarram seus pés. Uma voz então diz, sempre solitário, e diz para o Renji não se apressar, dizendo que queria ver a cara do Shinigami naquele dia. Enquanto dizia isso, algo saiu do chão e começou a tomar forma, então o Renji reconheceu o que era, ou melhor, quem era. Se trata de Israel Aporro. Quem se lembra dele? O 8ª espada de Aizen, que foi derrotado pelas forças combinadas de Ishida, Abarai e posteriormente o capitão Kurotsushi. Pois é, olhem como ele está agora. Ele fica decepcionado por ver apenas o Renji ali e diz que dizer que queria ver sua cara era apenas bajulação. Ele então comenta que os outros dois que o derrotaram não estavam ali e o Renji pergunta sobre a aparência do homem, se ele estava morto. Ele responde que sim, que caiu no inferno. Enquanto o Renji se enche de surpresa, o espada continua dizendo que o inferno é ótimo e que lá você é libertado de seu lado Hollow, além de seu buraco Hollow ser movido para fora de seu corpo. Ele diz que ódio, amor e lágrimas fluem para fora de seu corpo. O espada nota a filha do Renji se escondendo atrás do pai e pergunta quem é aquela pessoa que estava assustada. O Renji não responde e o Aporro diz que não precisa de resposta, pois o guarda do inferno vê tudo. Ele então diz que vai começar matando a filha do Renji, então o Shinigami pega sua filha e tenta fugir dali. Mas as correntes novamente aparecem e pegam o Shinigami, impossibilitando sua fuga. Nessa hora, o protagonista aparece e com um simples balançar de sua espada, corta todas aquelas correntes, dizendo para o Renji levar sua filha para um lugar seguro. O Aporro diz que matar o Ichigo agora não trará nenhum benefício para ele, mas ele irá fazer isso. Então ele parte para cima do protagonista enquanto Ichigo pergunta quem é aquele homem. Longe dali,
Os capitães estão reunidos onde imaginam ser o local do festival, ou seja, o túmulo do Ukitake. Então de repente algo estranho começa a cair do céu e os presentes se perguntam o que é aquilo. O Kyoraku então pega aquilo com sua espada e após analisar, diz que é um desejo do inferno. Então ele pergunta se os capitães podem dar ouvidos para uma superstição. Ele diz que existe uma palavra chamada Rei, que é uma unidade de medida usada pelos nobres e que representa a concentração de Heiatsu que reside no Reishi. Para quem não sabe, o Reishi é basicamente toda a matéria do mundo das almas. É presente nas almas, paredes, muros, tudo que tem ali. O Kyoraku continua dizendo que os membros de divisão possuem um rei de grau 20, os tenentes 4 ou 5, e os capitães são de 3 ou superior. Ele diz que o corpo de um Shinigami é feito de Reishi, e quando ele morre, seu corpo se transforma em energia e volta para a Terra da Soul Society. Mas as pessoas classificadas com 3 ou superior não podem voltar, pois a concentração de Heiatsu é muito alta. Então o que faz elas voltarem é esse ritual que estão fazendo. Ele diz que isso é o que é ensinado na Academia de Shinigamis. Agora o Kyoraku diz que o que vai falar a seguir é apenas superstição. Mas na verdade, alguém com grau 3 ou superior não pode voltar para a Soul Society, não importa como. Então o verdadeiro motivo deste festival é outro. Na verdade, as almas são mandadas para o inferno. De volta à luta de Ichigo e Aporro, o Espada contou essa mesma história para o Ichigo. Ele diz que isso é um preço que deve ser pago pelas forças que os Shinigamis buscam. Então, sem conhecimento disso, os Shinigamis têm mandado seus próprios companheiros para o inferno. O Aporro argumenta que o fato dele estar ali é a prova disso. O equilíbrio foi quebrado. Ele diz que Aizen desapareceu e logo depois o Iwatch também. Eu não sei se falei o nome do último certo, mas ele é o vilão do último arco e o próximo a ser adaptado na volta do anime, a Guerra dos Mil Anos. O Espada diz que os Shinigamis mandaram uma tremenda força de Heiatsu para o inferno uma após a outra, permitindo que a boca do inferno fosse forçada a se abrir pelo lado de dentro. O fundador da Gotei, Yamamoto Genryusai, a Lâmina da Morte, Unohana Hetsu, e hoje... Nessa hora, uma lâmina atravessa o corpo do Aporro, vinda de suas costas e surpreendendo Ichigo. O Espada ri da situação, dizendo, você chegou cedo demais, e anunciando de quem era aquela espada. Kamikaze, Ukitake Jujutsu. O Ichigo pergunta sobre o que o Aporro estava falando, já que o ritual ainda não estava pronto. Mas o Aporro diz que já estava pronto, pois os tenentes haviam matado aqueles ghouls do inferno na frente de Ukitake. O Ichigo então fica paralisado após ouvir aquelas palavras. O Aporro finaliza dizendo que voltará, então é melhor pensar em direito. Ele diz que o inferno sempre esteve por perto, e é impossível os Shinigamis não terem notado isso. Ele pergunta se eles nunca se perguntaram por que as borboletas que guiam os Shinigamis têm inferno no nome. Então o portal do inferno aparece ali, e nos últimos quadros vemos Kazuya alegre no mundo real, correndo em direção a duas dessas borboletas que guiam Shinigamis. E assim acaba esse capítulo. Uau, nem tenho muito o que falar agora. A Shonen Jump tinha dito que teríamos um capítulo especial, mas pelo visto pode ser um arco. O que será que vai acontecer agora? Vamos mesmo ter uma volta não só do anime, mas também do mangá de Bleach? E aí, o que você achou desse capítulo? Se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva e deixe o seu like para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Vou ficando por aqui e... valeu!